Então, vejam bem, na aula de hoje nós vamos fazer a correção da atividade de redação sobre o gênero textual crônica, que foi a última crônica de Fernando Sabino. A atividade foi passada no dia 9/6. Eu vou comentar cada questão e vocês vão ver se a resposta está como a que vocês fizeram. Se vocês observar que está diferente, vocês vão fazer a correção e mandar a foto para mim, novamente, da atividade. Então, vamos observar lá as questões. Aqui eu tenho em cima o texto, a última crônica do escritor Fernando Sabino. Após o texto, eu tenho as perguntas. Na primeira questão, você ia explicar, ia fazer um resumo de no mínimo 10 linhas sobre o gênero textual crônica e as características da crônica. Então, você ia falar, na videoaula da professora, eu pude compreender que o gênero textual crônica ele oscila entre o jornalismo, entre a literatura, e que a crônica ela tem uma linguagem mais próxima do nosso cotidiano, porque ela se baseia em fatos do cotidiano, em fatos que envolvem a nossa vida. E aí você expõe a sua compreensão. Na questão 2, o narrador aponta os assuntos que costumam aparecer nas crônicas, sítios. Então, aqui localizado no texto, o narrador, no segundo parágrafo, já vai mencionar esses aspectos, que são aspectos pitoresco ou do risório no cotidiano, ou seja, são fatos cômicos e interessantes do cotidiano. E também esses fatos podem ser, como por exemplo, um flagrante de esquina, que é nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico. Torna-me simples espectador e perca a noção do essencial. Então, os fatos citados pelo narrador são esses: o pitoresco, o irrisório, o flagrante de esquina, as palavras de uma criança, um acidente doméstico, são citados por ele. Então, esses são os assuntos que costumam aparecer nas crônicas. Que assunto desencadeou a crônica lida? Então, o assunto da crônica é sobre o quê? O casal de família. O pai, a mãe e a filha de pelo menos seus 3 anos, que são um casal de pessoas negras. Esse foi o fato que desencadeou a crônica lida. Na questão 4, o que provavelmente levou o narrador a descrever a família de negros como 3 seres esquivos? Isso ele menciona aqui no texto. Vamos localizar aqui essa parte. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Quando ele traz essa questão de 3 seres esquivos, ele vem fazer um debate sobre a questão social da exclusão das pessoas negras na nossa sociedade. Então, ele traz a questão racial. 5. Por que a mãe da criança suspira depois de o garçom ter se afastado de sua mesa? Vamos procurar esse trecho. Está aqui. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente, ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Então, a mãe fica ansiosa, aguardando a aprovação do garçom, porque não sabe se o dinheiro que o marido tem na carteira vai dar de fato para comprar aquela fatia de bolo. Todavia, quando o garçom ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo, a mulher suspira olhando para os lados.
a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. Então, ela suspira porque ela viu que o dinheiro que o marido tinha na carteira deu para comprar a fatia de bolo. Esse é o fato. No trecho 6, em que diz assim: a negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A palavra destacada, que é o verbo agarra, chama a atenção do leitor para que circunstância da criança. Esse verbo agarra chama a atenção do leitor para o fato de que a criança está com fome. É tanto que ela pega a fatia de bolo com as duas mãos sôfregas. É aquela agonia, aquela ansiedade de comer até mesmo sem mastigar aquele bolo. Denuncia a fome da criança. Temos a questão 7. Porque a crônica apresentada segundo o narrador deveria ser a sua última. Esse fato ele fala aqui já um momento no final. Dá comigo de súbito a observá-lo. Nossos olhos se encontram, ele se perturba, constrangido, vacila, ameaça abaixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e enfim se abre num sorriso. Assim eu quereria minha última crônica, que fosse puro como esse sorriso. Então é como se o narrador deseja que esse fato seja sua última crônica, porque para ele é um fato muito bonito. É um fato que simboliza as coisas boas da vida. Questão 8, você ia assinalar a resposta correta. O cronista costuma ter sua atenção voltada para os fatos do dia a dia, ou veiculados em notícias de jornais, e os registra com humor, sensibilidade, crítica e poesia. Ao proceder assim, qual dos seguintes objetivos o cronista espera atingir com seu texto? Assinala a alternativa correta. Então, esse texto, a última crônica, ele tem que objetivo? Ele tem um objetivo de informar os leitores sobre um determinado assunto? Será que é só informar? Não é apenas informar, ele traz uma reflexão. Entreter os leitores e, ao mesmo tempo, levá-los a refletir criticamente sobre a vida e os costumes humanos, sobre os comportamentos humanos. Então, a alternativa correta é a letra B. Dar instruções aos leitores, não. Tratar de um assunto cientificamente, não. 8, letra B. Resposta correta. A crônica, quanto à linguagem que apresenta, está mais próxima do noticiário de jornais ou mais próxima de textos literários? Explique. A crônica ela está mais próxima do noticiário de jornais porque ela traz fatos do cotidiano. Veja que o narrador ele entrou num botequim da Gávea e a partir de sua inserção naquele botequim ele consegue construir essa crônica de um fato do cotidiano, de uma observação em que ele observa uma família simples e humilde. Ele consegue criar essa crônica de um fato do cotidiano. Então, a crônica líder está mais próxima do noticiário de jornais. Então, foi finalizada aqui a nossa correção. Eu espero que vocês façam isso. Façam a correção do que erraram e mandem a foto para mim. E até a nossa próxima aula. Um abraço.